Em 2020, o mundo parou. A Covid-19, causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, surgiu no fim de 2019, na cidade de Wuhan, na China. O que começou como casos isolados de pneumonia, logo se transformou em uma pandemia global. Em questão de meses, o vírus atravessou fronteiras, alcançou todos os continentes e mudou radicalmente a forma como vivemos. A doença se espalhou rapidamente, mudando rotinas e interrompendo vidas. Foram mais de 750 milhões de casos registrados no mundo e quase 7 milhões de pessoas que não voltaram para suas casas. Hospitais lotados, profissionais da saúde exaustos e o medo passou a fazer parte do nosso dia a dia. No Brasil, o cenário foi especialmente duro. A pandemia escancarou desigualdades históricas e afetou principalmente os mais vulneráveis, moradores de periferia, comunidades indígenas, trabalhadores informais e idosos. O país enfrentou ondas sucessivas da doença, faltas de leitos, colapso hospitalar e desinformação. Olá, bom dia, licença. Oi, doutora, que bom que você chegou finalmente. Eu sou a Yasmin, eu vou te atender hoje, essa é minha colega Pietra. Como você tá se sentindo? Ai, doutora, eu tô muito mal, tô com muita dor de cabeça, tô com dor no corpo todo, tô me sentindo muito enjoada, tô sentindo febril, tô com frio, tô péssima. E alguma mudança na alimentação você sentiu? Ou por enquanto nada? Eu tô comendo, mas não tô sentindo muito. Meus filhos falam que a comida tá bem gostosa e tá com bastante sal, eu não acho, eu fico colocando cada vez mais sal. Tá, e alguém passou já aqui hoje? Ou a gente é a primeira? Não, ninguém veio, ninguém falou nada, tá difícil. Tá, eu vou pedir um exame de Covid-19 pra você, tá? É muito bom, porque o Covid ele é uma doença com uma alta taxa de transmissão e impacto global, que afetou e sobrecarregou o sistema de saúde no mundo todo. E pode ser sintomático ou assintomático. Pode evoluir para falência de órgãos, muito grave. A gente tem que ficar de olho mesmo, tá bom? Tudo bem, tomara que não seja isso, né? Mas é melhor fazer o teste. Vamos mesmo. fazer o teste. Então daqui a pouco a gente volta pra fazer, certo? Tá bom. Obrigada. Qualquer coisa é só chamar. Boa tarde, que bom que estão todas aqui. Chamei vocês para essa reunião para conversarmos sobre as novas vacinas produzidas contra o Covid-19. Primeiro, vamos revisar duas importantes vacinas contra o Covid. A Vaxzevria da AstraZeneca foi uma das primeiras vacinas produzidas contra o Covid-19. Ela foi produzida pela Universidade de Oxford e farmacêutica AstraZeneca. No Brasil, foi produzida pela Fiocruz e aprovada para uso emergencial em janeiro de 2021. Já a Comirnaty bivalente, que é o nome da vacina, é uma versão mais atual da Comirnaty monovalente. Ela foi produzida pela Pfizer em parceria alemã BioNTech. Ela foi aprovada para uso pela Anvisa em 2023. São duas vacinas com composições diferentes, mas com o mesmo intuito, que é de acabar com o SARS-CoV-2. E agora eu vou pedir para vocês se dividirem em dois grupos, um para pesquisar sobre a recomendação e outro sobre a formulação. Certo, doutoras, o que tem para me falar sobre a formulação? Pelas minhas pesquisas, a vacina Vaxzevria da AstraZeneca, ela utiliza a tecnologia do vetor viral não replicante, que consiste no adenovírus do chimpanzé modificado geneticamente. Esse adenovírus ele vai atuar como transportador do gene da proteína Spark do SARS-CoV-2. Dentro das células, o gene gera uma proteína Spark que ativa o sistema imune, induzindo a produção de células de defesa e anticorpos, preparando o organismo contra o coronavírus. Bom, além do ingrediente ativo, que é o adenovírus do chimpanzé, a vacina também tem alguns outros recipientes, e entre eles a gente tem a L-histidina e o sal dela, cloridrato de L-histidina monohidratado, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, EDTA, polissorbato 80, etanol e sacarose. E isso tudo vem dissolvido em água injetável para assim terminar a formulação da vacina. Certo, e sobre a Pfizer, o que tem a me dizer, doutora Yasmin? Bom, já pela Pfizer, ela vai numa linha bem diferente. Ela vai usar o RNA mensageiro. Então, ela vai injetar o RNA mensageiro e ela usa ele como princípio ativo, como ingrediente ativo. Então, esse RNA mensageiro entra na célula e ele vai produzir uma proteína que se chama spike. Como a doutora Pietra já falou, essa proteína spike ela fica na superfície da cepa original. Então, o corpo vai produzir anticorpos para se proteger contra ele. Assim, se caso realmente você for infectado pelo coronavírus, o corpo vai conseguir se proteger contra ele. Só que essa vacina ela tem duas versões,
que é a monovalente e a bivalente. A monovalente, ela protege só contra a cepa original, e a bivalente contra a cepa original, e também com as variantes, que é o Omicron BA4 e BA5. Esse RNA mensageiro, ele não vai ficar solto pela célula, ele fica encapsulado dentro de uma nanopartícula lipídica. Essa nanopartícula, ela é formada por ALC 0159, que contém a PEG, ALC 0315, DSPC e o colesterol, além de tampões de sais e de sacarose. Ela não tem conservantes, por isso que ela precisa ser guardada em ambientes ultra baixos. No fim, cada vacina tem uma estratégia diferente, né? Mas o objetivo delas são o mesmo, que é ensinar o corpo a se proteger. É um avanço rápido das vacinas que foi essencial para controlar a pandemia. Eu concordo, a ciência está trabalhando a mil como sempre, e tudo isso eu acho que vai salvar milhões de vidas. Muito bem, doutoras. Certo. E vocês, doutoras, me falem sobre as recomendações. Gente, eu tava vendo como a vacina Vaxzevria e a Comirnaty bivalente está sendo essencial para o combate do Covid-19. Sim, a AstraZeneca está sendo essencial na campanha, então são 2 doses com intervalo de 8 a 12 semanas, a partir de pessoas com 18 anos. Sim, eu lembro que a dose de reforço com a bivalente ela é recomendada 4 meses depois da segunda dose, com preferência da Comirnaty, Pfizer ou da AstraZeneca em alguns casos mais específicos. Pelo que eu estou entendendo, a Pfizer ela é recomendada como um reforço para grupos prioritários, como gestantes, comorbidades, idosos, com a dose bivalente aplicada 6 meses depois, após a última dose. É isso mesmo. O mais interessante é que ela também pode ser usada no esquema primário, então bebês a partir de 6 meses também pode estar tomando, segundo as diretrizes do PNI, e também não limita só para a dose de reforço. E vocês sabem como estão as recomendações do calendário de vacinas do SUS de 2024? Claro, eu estava lendo aqui que crianças de 6 meses a 4 anos tomam 2 doses a cada 4 semanas de intervalo, com reforço após 4 meses, e crianças de 5 a 11 anos tomam 2 doses com um intervalo de 8 semanas e também com um reforço de 4 meses. Eu tava vendo que os adolescentes de 12 a 17 anos e adultos de 18 a 59 também tomam 2 doses com 8 semanas de intervalo e uma dose de reforço depois de 4 meses. E os idosos também tomam as 2 doses com um reforço de 4 meses e depois mais uma dose de reforço depois de 6 meses. Então, e o que eu estava vendo é que as gestantes e as puérperas, elas seguem o mesmo esquema que os adultos com a Pfizer. E os imunos comprometidos, eles tomam as 3 doses, com intervalos de 4 semanas e, por fim, depois, uma dose de reforço depois de 4 meses da terceira dose. Acho que é importante destacar que a vacina AstraZeneca não é indicada para grávidas e puérperas, né? E o legal é que, em alguns casos, dá para combinar as 2 vacinas diferentes, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Por isso que é essencial ficar atento às organizações oficiais e às novas recomendações que mudam com base nas novas evidências. E o melhor é que todas as vacinas estão disponíveis no SUS, de graça. Já das redes privadas pode variar. Gente, manter a dose de reforço em dia é essencial para a imunidade da população e para evitar novos surtos. O primeiro quantitativo que veio de vacina, ele veio escoltado pela polícia, na verdade as primeiras levas de dose foram escoltadas e elas foram destinadas aos profissionais de saúde. Como não eram tantas doses e para poder ter o controle, já tinha todo esse rigor de polícia realmente, nós montamos 3 pontos de vacinação, 3 unidades de saúde, aonde esses profissionais tinham que levar então seu cartão SUS, o CPF, o cartão de vacina e um comprovante de que estavam atuando realmente na área da saúde. Essa comprovação não bastava ter somente a carteirinha do órgão de classe, por exemplo, ser enfermeiro e ter o COREN, ser médico e ter CRM, fisioterapeuta e ter o CREFITO. Precisava comprovar que estava em exercício, então ou uma folha de pagamento ou um alvará sanitário caso as pessoas fossem autônomas. Essas primeiras doses, elas foram, na sua grande maioria, Coronavac e Butantan, e depois AstraZeneca. Concomitante a isso, o Ministério da Saúde já sinalizava a vacinação para a população. O que o município ele pensou? Ele criou um portal chamado Minha Vacina, que ficava dentro da plataforma
da própria prefeitura, onde teve grande divulgação para que as pessoas interessadas em fazer aplicação da vacina do Covid preenchiam esse questionário. Esse questionário ele era linkado ao nosso prontuário eletrônico, onde conferiam as doses para que como nós somos o maior município aqui da região, né, entre a capital Porto Alegre e a capital Florianópolis, a gente acabava recebendo um pouco mais de doses e os municípios vizinhos às vezes queriam os seus pacientes, né, aproveitarem das nossas doses. Então elas eram correlacionadas com o nosso prontuário. Esse portal Minha Vacina, ele tirava e elencava por idade pra gente. Então o portal ele dava a idade e as pessoas podiam anexar declarações se fossem referentes aos doentes crônicos. Então por conseguinte, o Ministério começa a liberar as doses e ele próprio vai segregando, né, não depende mais do município. Então os pacientes acima de 90 anos, acima de 85 anos. Então conforme a gente ia recebendo um quantitativo de doses, nós fazíamos uma divulgação para a população liberada a vacina acima de 70 anos, aos doentes crônicos e assim foi sucessivamente. Esse portal Minha Vacina, ele tinha filtros, com esses filtros a gente aplicava conforme o Ministério da Saúde ia nos colocando profissão, idade, doença crônica. Conjuntamente, então, nós enviávamos mensagens via WhatsApp ou SMS. Então, essas foram as ferramentas, os mecanismos que o nosso município, né, acabou utilizando para distribuir a vacina de forma equitativa. Mas, no meio do caos, surgiu uma esperança, a vacina, fruto do esforço coletivo da ciência no mundo inteiro. Ela trouxe não só uma resposta imunológica, mas também um alívio emocional e social. A vacinação se tornou um marco no enfrentamento da pandemia e deu início a um novo capítulo na luta contra a Covid-19. Doutora? Lembram da minha paciente, Dona Maria, de uma semana atrás, que estava com Covid? Sim. Então, ontem ela tomou AstraZeneca e hoje ela amanheceu com dor local, febre de 38 graus, mialgia e fadiga. E aí ela tá morrendo de medo, achando que é Covid de novo. Eu já cansei de explicar pra ela que são os efeitos adversos da vacina. Realmente, é super comum. Eu atendi um jovem que ele tomou a Pfizer e no dia seguinte ele apresentou cefaleia forte e náusea. Ele achou que estava com dengue. A gente precisa reforçar que são só efeitos adversos, que eles são transitórios e esperados. Sim, e olha que interessante, gente. Tem um estudo na USP de Ribeirão que mostra que esses efeitos adversos, eles são mais comuns em mulheres. Só essa semana eu atendi 3 pacientes mulheres com os mesmos sintomas. Eu vi isso também. Quando a gente fala de efeitos adversos, aí complica um pouco, né? Eu atendi um senhor de 63 anos na semana passada que desenvolveu prurido e urticária pós tomar a vacina AstraZeneca, mas, né, foi leve, porém eu tive que acompanhar de perto. A AstraZeneca, eu tive um caso mais complicado. Uma mulher de 55 anos com histórico de varizes. Ela apareceu no pronto-socorro com um edema e dor forte na perna. A gente fechou o diagnóstico com trombose venosa profunda. Podia ter sido só uma coincidência, mas a gente investigou como efeito adverso. Mas vocês lembram daquela paciente que estava com síndrome de, se não me engano, era Guillain-Barré, que apareceu na neuro? Então, ela tomou AstraZeneca e 12 dias depois ela teve parestesia nos membros inferiores. Foi muito rápida a evolução, teve que internar. É raro, mas exige bastante atenção, né? Agora, o que me chamou mais atenção da Pfizer foi um rapaz de 23 anos, meu paciente também, super novo, super saudável, apareceu com dispneia, dor torácica, os eletros tudo pra cima, pra baixo, e no fim fechou com miocardite. A Pfizer ela tem um perfil bem de ser jovens adultos do sexo masculino. E ela também tem casos de anafilaxia por conta do PEG, o componente que tem na formulação da vacina. Eu atendi um jovem e ele apresentou urticária logo após a aplicação da vacina. Ele foi direto para emergência. Importante também a gente lembrar e destacar, né, que esses efeitos mais graves, eles são raros, mas quando acontece, precisa de um manejo muito bem especializado. Não dá pra gente banalizar e nem criar um alarme também. As vacinas foram e são fundamentais, né, para evitar hospitalização e mortes. É sempre bom alertar isso. A gente precisa também reforçar a vigilância ativa. Pra gente registrar os efeitos adversos, para poder saber a origem, se é do modo da aplicação, tudo mais. Ou se foi apenas uma coincidência. Vacinação é algo bem seguro, mas exige uma responsabilidade e um acompanhamento. O nosso papel é orientar e acolher os pacientes sempre com base em evidências para eles, né? Peraí. Chefe, vem. Ocorrência no 24, vamos? Gente, além disso, vocês já pararam pra pensar como a gente faz pra saber se uma vacina realmente funciona? Sim, a gente avalia isso por 2 caminhos, que seria a eficácia, que seria os estudos antes da vacina ser aprovada,
e a efetividade, que mostra ela no mundo real, então já com as pessoas tomando a vacina. Exato. A eficácia, por exemplo, é medida na famosa fase 3 dos ensaios clínicos. Então eles separam milhares de pessoas e metade delas vão dar a vacina e outra vão receber o placebo. Eles vão observar quem vai adoecer. Então, a AstraZeneca ela teve 74% de eficácia em 2 doses em 4 semanas. E em idosos com 65 anos ou mais, a eficácia chegou a 85%. E também foi 100% eficaz contra os casos graves, então não teve nenhuma morte nem complicação. Então, e no Brasil, África do Sul, Reino Unido, a efetividade da vacina variou entre 60% a 90% de acordo com as variantes e com os intervalos entre as doses. No Reino Unido, a primeira dose reduziu 76% das internações e em pessoas com mais de 70 anos. E a segunda dose trouxe ainda mais proteção, né? Gente, vocês viram o resultado da vacina bivalente da Pfizer? Ela já foi testada em quem já tinha tomado a versão anterior. Sim, aumentou bastante os anticorpos das variantes Omicron BA4 e BA5. Então, e na prática, reduziu 45,6% de hospitalizações, mortes em idosos nos primeiros 60 dias, de acordo com um estudo na Itália. Sim, também ela foi muito boa contra a subvariante do Omicron. Melhor que quem não tomou a dose de reforço. Então, mas com isso teve um problema, que depois de 90 dias, a proteção começou a cair e mostrou a necessidade da gente começar a dar novos reforços para os grupos vulneráveis. Então, e esses dados mostram que a AstraZeneca e a Pfizer bivalente são muito importantes e muito eficazes no tratamento. E a AstraZeneca protege muito bem contra as formas graves e a Pfizer bivalente é ótima para reforço, principalmente contra a variante do Omicron. Por isso, é muito importante a gente manter a vacinação em dia e acompanhar a eficácia das vacinas para a gente ver com as novas variantes que forem surgindo. E como que a vacina é adaptada, é importante a gente ter em mente que os vírus, como o da Covid-19, da gripe, eles sofrem mutações constantes com o tempo. E algumas dessas mutações, elas podem alterar partes dos vírus que são alvos das vacinas, podendo reduzir a sua eficácia e diminuir os desfechos esperados, como diminuição de hospitalização e morte. Então é crucial que as vacinas elas sejam monitoradas e adaptadas para acompanhar essas mudanças. Para isso, é feito um monitoramento constante das variantes emergentes através da vigilância genômica. Isso envolve o sequenciamento do genoma do vírus de amostras de pacientes do mundo todo. Quando uma nova variante é detectada, identifica-se quais foram essas mudanças que ocorreram na estrutura do vírus, se é uma mudança importante que vai impactar na atividade da vacina e qual a relevância clínica dessa mudança, né, no vírus. Se é um novo vírus que vai ter impacto em aumento de morte ou ele teve só algumas mudanças em sintomas que não são tão importantes na prática clínica. Esse monitoramento ele é feito por órgãos mundiais, principalmente pela Organização Mundial da Saúde e outros centros de pesquisa e órgãos de saúde pelo mundo, como o FDA nos Estados Unidos, o EMA na Europa. E quando uma nova variante com critérios de alta relevância é detectado por esses órgãos, eles vão emitir relatórios com orientações e as empresas que desenvolvem as vacinas, elas têm que estar atentas a essas orientações para fazer os ajustes nas suas vacinas. Para ajustar as vacinas, existem algumas técnicas, algumas estratégias. Então, a gente pode modificar a fórmula dessa vacina. Então, dependendo da tecnologia, eu posso pegar a nova variante, usar esse antígeno novo, eu posso incluir o antígeno novo dentro da minha formulação. Ou, no caso das vacinas de mRNA, que é a que eu trabalhei, a gente consegue fazer uma alteração, uma modificação na sequência genética do vírus, da cepa que a gente está utilizando para fazer a vacina, e isso permite uma produção mais rápida e adaptada para essa nova vacina. Então, toda vez que uma nova variante de preocupação, que é assim que a gente chama quando é uma cepa relevante, é constatada, as empresas, então, vão testar sua vacina atual contra essas novas variantes e já começam a desenvolver ali no laboratório suas vacinas adaptadas, que vão oferecer uma resposta melhor a essa nova variante. No caso, então, da vacina atual, quando testada, não oferecer mais a eficácia ideal para essa nova variante, e a nova vacina adaptada oferecer ali nos testes laboratoriais uma resposta favorável, a empresa segue no desenvolvimento dessa vacina
e vai submeter, aplicar para os órgãos reguladores, sempre com uma conversa e um alinhamento constante com os principais órgãos reguladores. Então é importante ter em mente que o vírus ele é dinâmico, ele se modifica com frequência, então as vacinas elas têm que acompanhar esse dinamismo. Não significa que as vacinas são boas ou ruins, mas sim que é preciso ter uma vigilância constante e garantir principalmente que a população ou um determinado volume da população esteja vacinado para diminuir essas oportunidades que o vírus tem de continuar se modificando. Obrigada! Bom, durante a pandemia, eu tive a grande oportunidade de trabalhar na UTI Covid, lá do HC, como voluntária. Eu posso falar que foi um período extremamente intenso, marcado por incertezas, dor, aprendizado. Nós estávamos diante de uma doença nova que não tinha um tratamento específico. Tudo era uma tentativa, estudo. Infelizmente, era tentativa e erro. Acompanhar esses pacientes de perto era como ver uma montanha-russa de emoções. Um dia o quadro era estável, no outro dia eu chegava achando que o paciente tinha melhorado e o paciente estava entubado. Então era uma montanha-russa. Tanto é que na época eu até falei, gente, todos nós precisamos de terapia mesmo, porque era uma montanha-russa de emoções tremenda. Pacientes que eu achava que iam sobreviver acabavam, infelizmente, falecendo, e aqueles que estavam gravíssimos, a gente falava, não tem mais nada o que fazer, tudo que nós sabíamos, nós fizemos, e esse paciente sobrevivia. Mas um dos aspectos que mais me marcou foi algo que, sinceramente, eu não esperava ver, foi a união entre os profissionais. Lá, naquela UTI, eu vi farmacêutico, eu vi fisioterapeuta, eu vi técnico de enfermagem, eu vi enfermeira, fisioterapeuta, médicos, enfim, eu vi todos numa união. Era 100% colaboração. Naquele ambiente, eu não vi nada de competição. A competição a gente sabe que é muito comum no meio médico. Infelizmente. E lá não se via isso. Era um ajudando o outro constantemente. Eram 24 horas no plantão e um ajudando o outro. Às vezes você via que aquele colega precisava tomar uma água para fazer um xixi, e aquele fisioterapeuta ia tomar uma água, e quando a gente ia entubar um paciente, depois ele ficava para ajudar o outro fisioterapeuta para nos ajudar, para ajudar o próprio outro paciente. Essa união entre os colegas, entre todos, foi sem dúvida um dos pilares que mais sustentou aquele momento caótico que nós estávamos vivendo. E foi muito bonito de se ver. Em meio ao caos, nasceu uma força coletiva, uma medicina mais humana, uma medicina mais integrada. E hoje, quase 3 anos depois, olhando para trás, eu vejo quanto essa experiência me transformou. Acompanhar pacientes graves, muitas vezes a gente poder oferecer um tratamento curativo, mas me ensinou o valor do cuidado. O valor do cuidado no sentido amplo, assim, sabe? Cuidar não só a parte física, a parte médica, mas a parte empatia. Aquilo que vai além dos medicamentos. Eu lembro que nós ligávamos para as famílias para falar como é que estava o estado dos pacientes todos os dias. Nós tivemos a ideia de comprar um tablet. E aí, com esse tablet, as pessoas falavam, os doentes, nós ligávamos para falar com os próprios familiares. E nessa hora era uma emoção, era uma choradeira. E eu acho que eu nunca chorei tanto durante um trabalho como eu chorei nessa UTI. E todo mundo também. Então foi um tempo de muitas perdas, mas também de muitos encontros, com empatia, com o trabalho em equipe e com essa verdadeira essência dessa profissão que nós todos escolhemos, de ajudar ao próximo, de não ter competição. O objetivo principal é o doente. Foi isso. Foi uma experiência incrível, e quando acabou eu agradeci a Deus por ter me dado essa oportunidade de fazer parte durante 6 meses de uma UTI Covid.
esse trabalho foi um trabalho que agregou muito para todas nós. A gente aprendeu mais sobre as variantes, sobre as 2 vacinas que a gente enfatizou bastante nesse trabalho. E foi muito bom revisitar essa parte da força dos profissionais da saúde para lidar com todo o Covid, né, de forma desprevenida. E foi muito bom também ter contato com médicos que estavam presentes nessa época. E estudar mais a fundo sobre esses assuntos mostrou também sobre o fato da imunização em massa ser realmente muito eficaz contra o Covid, entendeu? E assim como outros vírus. E a gente espera que esse trabalho seja tão importante e dê o aprendizado que vocês precisam quanto foi com a gente. Porque apesar de ter sido um trabalho que agregou muito, foi um trabalho extremamente difícil que a gente pensou e fez com todo o carinho. E pela forma de ser mais dinâmico, eu acho que ficou mais legal para todo mundo, apesar de ser muito trabalhoso, da gente ter que pensar em todo o roteiro. Mas eu acho que no final deu certo. Valeu a pena.